Programa Prospera Rio Verde, bate-papo diferente, seu talk show realmente para trazer ideias, para trazer mudança de mentalidade. Toda semana você vai ter aqui na TV Rio Verde. Te convido para fazer parte dessa família Prospera Rio Verde. Cada entrevista, uma melhor do que outra. Pessoas aqui da nossa cidade, pessoas da nossa região e que realmente tem como história de vida inspirar outras pessoas. E é isso que o Prospera Rio Verde quer. Trazer um bate-papo diferente, com música ao vivo, com Rafa e Gabriel, para realmente te inspirar. E eu tenho certeza que você vai gostar. E hoje não é diferente disso. A gente tem conosco aqui um mega convidado e um parceiro de casa, já que é o Hugo. Hugo é um irmão, um parceiro. Eu vou começar apresentando o nosso entrevistado. O nosso convidado de hoje é treinador de pessoas. Algumas coisas eu pus por minha conta, viu, Fernando? Treinador de pessoas na área de liderança, de motivação, é diretor comercial de uma grande empresa aqui da região, empresário, líder de equipes, fundador do projeto Seja Hard, esposo da Eliana, pai da Maria Eduarda, filho da Dalvina, é um caça-talentos e um potencializador de talentos. Fernando, seja bem-vindo ao Prospera Rio Verde. Juliezer, muito obrigado aqui pelo convite. Grande Hugo, parceiro. A dupla ali até. Como é que é o nome da dupla? Rafa e Gabriel. Rafa e Gabriel, que tava dando umas tiras. Rapaz, o programa aqui tem uma energia muito boa. Os meninos cantam muito bem, tocam muito bem. E aos telespectadores que estão aqui, que vão participar hoje aqui desse programa, é um prazer imenso estar aqui e poder compartilhar coisas boas, bênçãos, né? Bênçãos e desafios que nós vamos tendo aí ao longo da vida e, se Deus quiser, nós vamos poder transmitir essa emoção, essa história aí para as pessoas que estiverem nos assistindo. Fernando, é isso mesmo. Eu sempre tenho falado para os nossos entrevistados que eu estou trazendo gente aqui de alto calibre, sabe? Do seu nível, é nesse sarrafo. Daí para cima. Daí para cima. E assim, eu falo que o bate-papo aqui é diferente, que aqui a gente quer conhecer a essência do Fernando, sabe? E eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que está assistindo aí em casa, porque eu conheço um pouco da sua história e sei que é uma história de sucesso. E o nosso amigo, nosso irmão Hugo, seja muito bem-vindo ao Prospera Rio Verde. Hugo, que é parceiro nosso já há longo tempo, obrigado pela sua presença, para contribuir para esse bate-papo nosso. Hugo, e você que já é de casa, quero te agradecer, cara, mais uma vez estar conosco aqui, ao Prospera Rio Verde, o primeiro de muitos que você está participando, eu tenho certeza disso. Obrigado por estar conosco nesse bate-papo, tenho certeza que você vai contribuir muito. Nossa, eu que fico extremamente agradecido. Obrigado, Juliezer, pela confiança, me chamar para porque é a minha primeira participação aqui no Prospera Rio Verde, né? Já houveram outras gravações e eu me sinto lisonjeado em receber essa convocação que vem de você sempre, participar desse grupo seleto. E hoje prestigiar o meu amigo Fernando, que é um cara assim com energia lá no alto, só da gente estar junto com ele, de cumprimentar, pegar na mão dele, a gente já se sente revigorado. E também aprender com você e com o Fernando hoje com essa história de vida, além de todo o conhecimento que ele traz, para mim é uma honra. Obrigado. Tenho certeza que o programa vai inspirar muito. São sempre histórias muito boas, histórias de superação, e a do Fernando não é diferente. E a dupla Rafa e Gabriel, que são os nossos parceiros aqui. Inclusive, meninos, muito boa noite para vocês. Boa noite, Eliezer. Boa noite, Fernando. Boa noite, Hugo. Eu já queria começar instigando vocês a cantar uma música ao vivo para nós começar o bate-papo já de maneira mais tranquila. Só se for agora. A Rocha e Gabriel. Corta mais que uma navalha, a saudade no meu peito. Dói demais, não tem jeito, eu preciso te encontrar. Coração me avisou que a saudade está demais. Amanhã eu vou atrás, quero ter você comigo. Tá faltando amor na minha vida, tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na
minha vida. Tá faltando você aqui comigo. É isso! Rapaz, você viu? as gargantas que de isso, ouro, hein? rapaz. Falando pra vocês, e Prospera Rio Verde, bate-papo diferente, com música ao vivo. E os meninos são fera demais, hein? Juliesa, eu quero te parabenizar pela ideia, pelo programa, trazer esses meninos, que o ambiente aqui é uma energia tão gostosa, mas tão boa, e você com essas ideias, né, maravilhosas de trazer o programa Clube da Prosperidade, agora o Prospera Rio Verde. O Brasil precisa disso, as pessoas precisam disso, é um alento no meio do caos, no meio da correria, no meio das notícias. E você traz esse momento para as pessoas poderem refletir, ter esperança, voltar a sonhar. Isso não tem preço. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, meu amigo Fernando. Na verdade, a gente só teve a ideia, mas quem constrói o programa é todo mundo. Eu sempre falo isso. Você que a gente vai falar muito sobre liderança, sobre equipe. Quanto mais a gente vai aprendendo e estudando sobre isso, a gente vai descobrindo que ninguém faz nada sozinho. Uma grande ideia com um cara sozinho, ela vai morrer. Então a gente traz uma ideia, mas aí a gente tem um monte de gente bacana e me sinto muito lisonjeado com isso, porque um monte de gente compra a ideia junto e aí a coisa acontece. Acho que é por aí. E no bate-papo de hoje, a gente vai contar um pouquinho da história do Fernando, cara. Que legal isso. Estou muito feliz de te receber aqui. Eu que estou muito feliz e lisonjeado, né? Espero que eu aguente aqui, né, as emoções. Pode ter. Não, vai entrar aqui o arquivo confidencial. Opa! Não é agora não é agora não. Mas, Fernando, eu sei que você é natural daqui de Rio Verde, não é isso? Sim. E todo mundo que vê hoje o Fernando, diretor de uma grande empresa, vê o Fernando empresário, vê o Fernando treinador de pessoas. Provavelmente muita gente que está assistindo já até participou de algum treinamento, que o Fernando em algum lugar já ministrou palestra ou treinamento. Sei que você tem o programa, o nível hard, que daqui a pouco a gente vai falar com mais evidência. Mas eu sempre gosto de evidenciar isso, que antes desse Fernando, existe uma história por trás, existe uma essência. Eu queria que você começasse contando um pouquinho para nós, né, Hugo? Isso. Da onde que veio o Fernando? Quem que é o pai, quem que é a mãe, os irmãos? Como começou a história de vida do Fernando? Onde que foi esse berço? Olha, Juliesa, Hugo e telespectadores, se eu fosse contar a minha história há alguns anos, com certeza eu contaria ela como se fosse algo triste, que não tive tanta sorte, mas hoje eu conto a minha história honrando a Deus por ter dado a oportunidade de eu ter vivenciado coisas maravilhosas. Por que eu digo isso? Porque eu não seria o Fernando e não estaria aqui se eu não tivesse passado pelos desafios que Deus permitiu que eu passasse. Quando minha mãe engravidou, minha mãe é albina, meu avô, minha avó, né, são negros, índios, enfim. O meu pai já é mais europeu. Mas a minha mãe, quando nasceu, ela já nasceu diferente. Ela já nasceu albina. Então, quando criança, nós ali moreninho, minha mãe branca, então já tinha aquela diferença ali, sim, né? Sim. E voltando um pouquinho, eu nasci numa situação diferente. Minha mãe era muito jovem e o meu pai era um estudante e depois foi embora e acabou que nós fomos morar na casa da minha madrinha. Minha mãe trabalhava lá, acabei morando lá. Foi uma gravidez muito tranquila, eu nasci num lar muito tranquilo, agradeço muito minha madrinha Milda. E depois meu avô se encantou por mim, no meio de muitos netos, e me pegou para criar. Com que idade você foi morar com seu avô? Bebê. Minha avó e meu avô, minha mãe era muito nova, 17 anos, e aí eu fui morar com eles, e minha vida, nesse momento, ficou muito maravilhosa, né? Porque meu avô era um empreendedor, fundou escola, fundou abrigo para idosos, um sanatório para pessoas com deficiência mental,
Ele tinha também um centro espírita cristão, no qual eu tive uma infância muito espiritualizada, aprendendo a respeitar a natureza, os idosos, aprendendo a essência mesmo, né, da vida espiritual. Então, eu tive muita sorte. E aí, como você já sabe um pouco dessa história, aos 6 anos, quase 7, meu avô faleceu. E aí, minha vida deu uma virada de cabeça para baixo. Eu tive que morar na casa de alguns tios, e minha avó depois ficou cega, e eu virei os olhos dela, e foram momentos muito lindos, porque como os olhos da minha avó, eu levava ela ao banco, eu lia para ela o Evangelho, então nós tínhamos uma conexão muito forte. Eu acho muito legal, Fernando, ver você contando, assim, contando no início da sua história, e que a gente já vê desafios muito grandes. E para o telespectador que está nos assistindo, às vezes a gente vê pessoas reclamando de tão pouca coisa, ou às vezes existe uma tendência meio que cultural do nosso país de já olhar a grama do vizinho, né? Falar assim, falar do Fernando é muito fácil, né? Vida boa, o cara hoje é uma história de sucesso, é um empreendedor, é um diretor, é um cara que é reconhecido não só em Rio Verde, mas em toda a região. Mas aí é muito legal voltar para essa essência, para as pessoas verem que existem desafios em todos os lugares. E que é justamente essa capacidade, a gente ainda vai permear muito sobre a sua história, mas é justamente essa capacidade, essa persistência, essa resiliência que faz histórias desafiadoras assim virarem histórias de sucesso. Tinha tudo para virar mimimi, Fernando. Isso que você está me falando aí, você tinha tudo para ser um fracassado com a desculpa certa já. Interessante que Deus, né, permite passar por algumas coisas, mas hoje eu entendo isso. Quando eu fui morar com a minha mãe morava lá perto do Gigantão, meu avô deixou uma casa para ela, mas ela ganhou uma casa num condomínio, condomínio fora da cidade, né, chamado Vila Serpro. E nós eu conheço o condomínio lá. Hoje lá é muito bom, sim, né? Urbanizou tudo, mas há 30 e tantos anos atrás era um bairro bem distante, abandonado, sem energia elétrica, sem fora da cidade, né? Fora da cidade, uma dificuldade imensa, sem asfalto, sem nada. Depois se tornou bastante violento. E eu me deparei com aquela situação de muitos desafios, de convivência com muita violência, e ao mesmo tempo dentro de casa, a minha mãe, galinha choca, a gente preservava nossos valores, né? Do portão para dentro, a gente tinha aqueles valores nossos, de estar junto, daquela união, 6 irmãos. 6 irmãos. O meu padrasto era alcoólatra e era uma ótima pessoa, mas alcoólatra, ficava para as fazendas, voltava só no final de semana. E às vezes alcoolizado. E a minha mãe tinha 7 empregos. Uau! 7 empregos. Fiquei tranquilo, agora eu pensando que eu trabalhava muito. 7 empregos, mas o emprego maior dela era final de semana, que ela ia lavar um monte de roupa, faxinar a casa. Não parava um minuto aquela mulher. E depois eu cresci um pouquinho, 8 anos de idade, eu comecei a trabalhar, né? Produzir. Opa. Já comecei a arrumar um emprego, lavar calçada, lavar piscina. O que foi o primeiro emprego seu, assim, o primeiro trabalho que você lembra que o Fernando fez? Foi uma experiência linda, marcante. Meu trabalho era lavar uma calçada, limpar a piscina, lavar uma garagem. Eu tinha 8 anos. E eu não sabia, né? Eu joguei muito sabão em pó na calçada. E aquilo ali, rapaz, quanto mais eu esfregava, mais a espuma subia. Depois de muito tempo, a dona da casa chegou e viu tudo branca, calçada, e falou, não, você vai lavar tudo de novo. Eu entendi que era controle de qualidade ali, né? Já no primeiro trabalho. Já entendi. E aí, rapaz, eu lavei aquela calçada chorando. Chorando. E eu, com o tempo, eu não entendia. Eu não entendia uma casa que tinha piscina, aquelas crianças brincando ali, felizes, brincando na piscina, e aquele contraste da vida nossa de desafio, de viver para
para se alimentar e vestir. Isso 8 anos de idade. 8 anos de idade. E aí, com 9, eu já comecei a ficar mais experiente, já troquei de emprego, né? Fui trabalhar na Dona Não, com Ivone. 9 já era experiente. Já Com mais 9 experimentado. Fui trabalhar na Dona Ivone Campos Bernardes, também com legal. os mesmos trabalhos. Lá ela gostou muito de mim e ficou com muita dó de todo dia atravessar a cidade. Eu morei lá. Tinha um quartinho lá, eu ia para casa no final de semana. Minha mãe trabalhava lá também. E depois, com mais experiência, e já com 10 para 11, eu fui trabalhar na casa do filho da Dona Ivone, cuidando dos filhos dela, como um babá ali, sabe? Não sei nem como é que fala. Cuidador de criança. Cuidador de criança. Com 10 você já era cuidador de criança. Cuidador de criança. Eu brincava Não, quem vê falando 10 anos de idade, pensa, cara experiente, né? Não. 10 anos de idade. Foi lindo, porque aí com 12 eu estava trabalhando na Frigomarca, eu já era auxiliar de mecânico. Aí eu já tinha subido de nível. Né? Já estava trabalhando numa empresa, com 12 anos, já bastante experiente, já tinha 4 anos de experiência. Que legal isso, cara. E a Frigomarca com o Murilo, né? E o Leandro e o Júlio, meu primo, foi uma experiência que aí eu aprendi o que era o mundo. Era muito inocente, não sabia de nada do mundo, né? E a Frigomarca me ensinou, trabalhar na oficina, né? Foram 2 anos e meio que me despertou assim, opa, isso aqui é mundo, né? Legal. Foi Importante. Não, é importante entender nesse cenário, você vê. Eu não quero nem entrar nessa questão de legislação. Eu respeito muito e sou um respeitador de leis, eu acho que todos nós somos, né, Hugo? Mas aí a gente vê o quanto que nessas histórias de sucesso, e a sua é uma delas, o quanto que o trabalho é importante para desenvolver o ser, né, a pessoa. Porque é claro, é notório que a gente tem uma família por trás aí e que te deu toda uma base para isso, com todos os desafios de perder o avô como você perdeu, mas você teve uma base. Mas eu acho que o restante dessa história legal de contar é essa ligação desde jovem demais, né, com o trabalho. Sim. Porque tem um ditado que diz que o trabalho dignifica o homem. Eu tenho falado que ele é mais que isso, sabe? Ele forma homens. Né, Fernando? Falo muito sobre isso, porque de alguma maneira isso vai completando, quando vai chegar na maturidade, nós que já estamos ali depois dos 30, depois vem os 40, sei que você já está nessa casa, hoje que a gente olha para trás, a gente vê o quanto que isso é importante, o quanto que isso vai formando. Eu falo muito isso porque às vezes, e é até uma crítica à sociedade, sabe, de verdade, de coração, porque o jovem trabalhando, ele não tem tempo de pensar em coisa errada e acaba complementando essa educação da criação dos pais, de tudo isso. Juliesa, eu concordo com você que o trabalho ele dignifica a pessoa. Agora, um projeto que hoje nós temos aí, que é o Jovem Aprendiz, que eu acredito que é a coisa mais linda que existe. A partir dos 14, 15 anos, o jovem já pode ser inserido no mercado de trabalho e as empresas podem absorver esse jovem e entender que ali tem sonhos, tem desafios, tem uma criação que às vezes não foi tão boa e a empresa, o líder. Por isso que eu me envolvo muito com o projeto de liderança, porque o líder, Juliás, ele tem esse poder, ele tem essa missão de receber esse jovem, essa jovem, e cheio de anseios, de medos, talvez até de manias que não são tão boas, porque teve uma educação que não foi tão boa, com famílias às vezes devastadas, separadas, e recebe esse jovem e o líder tem a capacidade de moldar, de dar possibilidade, de dar oportunidades, né? E aí, às vezes é levado como obrigação a contratação de um jovem. Hoje eu entendo que é uma bênção. Uau. É uma bênção você como líder ter a oportunidade de trazer para sua empresa um jovem, uma jovem, cheio às vezes de dores, cheio de expectativas e poder contribuir. Porque eu lá atrás eu tinha a obrigação de trabalhar, eu tinha a obrigação de ajudar em casa, eu tinha a obrigação e aí às vezes estudar era muito desafiador, né? Não tinha um programa. Eu acho que hoje, se a gente for entender bem, tem um programa bom. Porque o jovem tem que estudar, o jovem pode trabalhar ali meio período. Então, se a gente for entender hoje o mundo, Juliesa,
eu penso que está um mundo muito melhor. Agora, o desafio é que às vezes o jovem não quer trabalhar, ou o pai não percebe que está na hora de colocar ali, né? É verdade. Vamos para um rápido intervalo? Bora. A gente vai para um rápido intervalo ao som de Rafa e Gabriel. Não sai daí que a gente já volta. Tenho certeza que o bate-papo de hoje ainda vai trazer muitas ideias muito boas e muitas reflexões. É rapidinho, a gente já volta. As lojas Economia promove charme com elegância em toda a sua linha de calçados e bolsas das melhores marcas e modelos, com o menor preço. Ampla loja especializada em moda feminina, masculina e infantil. Completa seção de perfumes importados, relógios e acessórios. Lojas Economia tem enxovais, colchões, cama box, móveis modernos e requintados. Tudo em até 10 pagamentos, nos cartões e crédito facilitado. Lojas Economia, no centrão de Rio Verde. Óticas Carol, armações a partir de R$ 44,90, lentes a partir de R$ 34,90 e seus óculos prontos a partir de 5 minutos. Óticas Carol, 1.600 lojas espalhadas em todo o Brasil. Óticas Carol, Presidente Vargas e Bairro Popular. Terça e quarta na Feira Campeão. Batatinha ou banana prata, R$ 3,79. Cenoura ou repolho, R$ 1,49. Coco verde ou beterraba, R$ 1,79. Melancia, R$ 1,09. Com cartão Campeão, 99 centavos. É só no Campeão. Estão abertas as inscrições para os cursos de formação continuada da UniRV. Invista no seu futuro profissional. Cursos técnicos gratuitos com aulas presenciais no campus Rio Verde. Técnico em agropecuária, técnico em análises clínicas, técnico em segurança do trabalho. Acesse o site unirv.edu.br/pronatec e inscreva-se até o dia 30 de setembro. UniRV, o nosso ideal é ver você crescer. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vai, se agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Estamos de volta no Prospera Rio Verde. Esse menino tá apaixonado demais, rapaz do céu. Não tem como, uma vez de água, você trazer aqui uma água que um passarinho não bebe? Ué, porque com essas músicas aí eu vou te contar. Eu vou te falar. Prospera Rio Verde, estamos de volta no nosso bate-papo. Rafa e Gabriel sempre dando um show aqui conosco. Hoje recebendo aqui nosso parceiro, nosso irmão, que já faz parte dos projetos conosco, o Hugo, e também nosso convidado especial, Fernando, contando um pouquinho da história. Fernando, a gente contou um pouquinho do início da sua vida, sabe, dos desafios. Esse segundo bloco eu queria contar um pouquinho da sua carreira. No início, quando você começou falando, você estava falando que você hoje conta com mente positiva, que vê tudo de alguma maneira agregou para você se tornar quem você é hoje. Mas eu sei que nem sempre é assim, né? Principalmente no início, quando a gente está tomando porrada da vida, a gente não costuma ver com bons olhos. E eu queria que você falasse um pouquinho do início da carreira. Passada essa fase ali de 12, 13 anos, sabe, seu primeiro emprego realmente de carteira assinada, o que você fez? Você foi ser palestrante já de cara? Como que é? Conta pra nós um pouquinho. Eu acho legal falar disso. Beleza. Hugo, Rafa e Gabriel. E o Pedro também, que está aqui, né? Opa, o Pedro da agência de marketing, que está aqui me acompanhando.
Olha só, depois que eu saí da Frigomac, já era um emprego, né? Ali, já era um emprego, apesar de ser muito novo. Depois eu fui trabalhar. Trabalhei 4 meses num supermercado chamado Cobal, que era do governo federal, não me pagaram. Nossa. Fiquei desempregado um tempinho, fui parar com meu primo, uma experiência na lavoura mesmo. Ali trabalhando como boia fria, foi uma experiência aí de uma semana que eu nunca mais esqueço. E aí fui trabalhar com meu tio, aprendi a trabalhar com fotografia, foram 3 anos. E aí, quando eu estava bem experiente mesmo, com 16... Rapaz, Hugo, o que você acha? Com 16... 8 anos já de carreira. 8 anos de carreira. Como é que é? Meio maduro, hein? Rapaz, exatamente. Já era praticamente um líder, né, na minha família, né, já tinha assumido essa responsabilidade. Meu padrasto tinha falecido já tinha um tempo, então já tinha assumido essa responsabilidade junto com a minha mãe. Já tinha levado minha mãe para morar ali perto de Gigantão. E, enfim, um amigo meu, o Ayer, chegou: Fernando, você tem que arrumar um trabalho para você fazer uma carreira. Eu sempre fui uma pessoa de ouvir os mais velhos, é a minha criação. E como ele era um amigo que eu confiava nele, eu fui trabalhar na Casa do Piso. Disseram que era para ser auxiliar administrativo. Primeiro dia, descarregar um caminhão. Eu falei: rapaz, caminhão de piso? Ah, piso é maneirinho. Lavar o galpão todinho e arrancar toda a sujeira que estava ali impregnada, que era muito, arranquei na enxada. Foram 3 dias lavando aquilo, depois descarregar caminhão. E eu magro, hoje eu sou gordão, forte. Era bem magrinho mesmo e foi muito difícil. A vontade era desistir todos os dias. Estudava à noite, chegava na escola dormindo. E só que eu aprendi uma coisa, que se eu pegasse alguma coisa, eu tinha que persistir, né? Eu tinha que olhar lá na frente o que poderia acontecer. Então, eu sei que hoje é fácil falar disso, Fernando, porque você vive isso, você treina pessoas, mas eu quero te instigar realmente, eu vou te desafiar. Mentalidade da época. Isso, com aquela mentalidade, um jovem de 16 anos, o cara te chama para o administrativo, no primeiro dia você descarrega um caminhão de piso. Para quem nunca carregou piso, você não tem noção do peso que é. O que é ciência? O que você acredita que foi a força que você fala: não, peraí, não vou desistir disso aqui não. Porque muitos desistem, né? É muito fácil de desistir. Falar: não, eu não vou. Todos que eu levei lá para me ajudar, nenhum ficou. É mesmo? Nenhum. Levei primos, levei amigos. Trabalhava 1 mês, 2 e ó. Os caras falavam: você tá maluco? Não, quem ficou mais tempo foi meu irmão. Mas enfim, eu não vou aqui mentir, né? Era muito difícil. A vontade era de desistir mesmo, né? Quando eu chegava assim, caminhão de piso, de bar de sol quente, descarregando, e assim, a gente em casa, alimentação tinha, mas não era aquela coisa de chegar um café da manhã, né? Reforçado. Não existia isso. Não, pra você ter uma ideia, eu confesso. A minha prima trabalhava na casa do gerente ali do lado. E pra você ter uma ideia, você não tá tomando café da manhã, não? Não tô não. Aí ela punha um pão para mim em cima do muro, que era do vizinho. Ela punha um pão, punha um guardanapo e um pão lá em cima do muro, todo dia. E eu, às vezes, nem comia aquele pão, não tinha tempo. Não dava tempo para comer o pão. Aí quando eu ia lá para as 10 horas, o pão tava cheio de formiga ali. Eu dava uns tapas na formiga. Olha só. Diz que formiga é bom para as vistas, né? Isso é bom para as vistas. Pá, pá, pá. E, rapaz, era impressionante aquilo. Eu olhava lá em cima do muro, tava um pãozinho lá, e daqui a pouco eu vou lá. Mas são histórias, né? Graças a Deus, eu persisti. Não era fácil. O meu gerente, o Ademar, era uma pessoa muito boa. Era um grande líder ali. Ele estava também fazendo a empresa crescer e focado ali. Também carregava piso também. E nós criamos uma amizade muito forte. Ele virou padrinho da minha filha. E nós lutamos bravamente para fazer aquele negócio dar certo. Ele foi um primeiro mentor, vamos dizer assim, seu? Esse Ademar? Olha, vamos lá. A Frigomac, o Murilo, me ensinou, a Dona Ivone me ensinou a ver um mundo maior. Eu fui morar na casa dela e eu vi que era riqueza, prosperidade. Quando eu fui na Frigomac, o Murilo me mostrou o seguinte, o que era o mundo mesmo, que eu viajava com eles nas corridas de kart, né? Então eu aprendi assim a me defender, que eu até então era muito inocente.
Quando eu fui para trabalhar com meu tio Rosa, ele me acordou 5 da manhã, no primeiro dia, e todo dia eu tinha que acordar 5 da manhã. Então eu aprendi a ter horário ali e tudo, e trabalhar com determinação. Quando eu fui para Casa do Piso, o Ademar me ensinou uma coisa, que todo mundo é igual. Uau. Que eu não tinha que baixar a cabeça para ninguém, que doutor ou uma pessoa simples. Aí eu comecei a me colocar, demorou, como uma pessoa igual a qualquer pessoa. Que podia ser um homem mais rico de Rio Verde, uma mulher mais rica de Rio Verde, que eu não poderia ser diferente. Foi difícil eu entender isso. Mas as pessoas, principalmente quem é mais simples, quem é de família mais simples, tem uma tendência assim, muito natural, falo por mim inclusive, de se sentir inferior, né? Olha, a gente custa aprender isso na vida, né, Fernando? Deus manda anjos. Se eu vou falar nessa parte de inferioridade, né? Eu acredito que tem pessoas que vão gostar de ouvir isso. Claro. Eu juntei dinheiro. Primeira coisa, comprar uma moto. Eu estava num gigantão saindo, um amigo meu chegou e ofereceu uma moto, o Vanderlei, dono da farmácia, esqueci o nome da farmácia dele agora. E ele falou, Fernando, me compra essa moto. Eu falei, moto num RDZ preto de rodinha. Eu olhei e falei, muito chique. Que piada é essa, Vanderlei? Eu andava de bicicleta, né? Ele falou, não, moço, compra essa moto. Eu falei, como comprar essa moto, cara? Eu não tenho condição de comprar essa moto. Ele falou, moço, eu vejo você descarregando caminhão lá debaixo daquelas caixas lá. Se você não der conta de comprar uma moto, o que você está fazendo lá? Você trabalhando daquele tanto. Rapaz, eu não dormi um minuto naquela noite. Uau. Cara, eu olhava pro teto daquela telha de amianto, né, que tinha na casa. Ficava olhando e... Caraca. Só lembrava daquela moto. Então Deus manda os anjos. E eu naquele dia eu falei, vou fazer um projeto, vou comprar uma moto. E eu fiz o projeto, fui na garagem de moto, vi o valor da moto. Aí eu comecei a entender o poder de meta, de sonhar. Uau. Eu comecei a entender que existia isso. Aí eu tracei um plano, de 2 anos eu comprar uma moto. Com 14, 15 meses eu estava com uma moto, um RD de 1 ano de uso, novinha, zero. Uma moto nova, assim, que eu nem acreditava. Eu andava nela e falava, senhor... Uma rica conquista, né? Não, quando eu comprei aquela moto, eu falei, não, agora acabou. Rapaz, eu comecei a acreditar. Eu falei, mas o Vanderlei foi aquela pessoa que bateu e falou, cara, você consegue. E aí eu comecei a acreditar. Juntei dinheiro para comprar um carro. Quando eu juntei o dinheiro, eu falei... Essa história do carro, eu vou até te parar um pouquinho para mim... É porque tem uma coisa que eu falo muito assim com os convidados, e o Hugo, quero até que você interage conosco no bate-papo. Primeira coisa, a gente percebe o quanto que o cara já tinha uma mente de prosperar, né? Quando alguém chegou... Eu sempre falo isso, inclusive isso é bíblico. Se você joga semente numa terra que não é fértil, vai virar nada. Ela vai ficar ali até essa semente morrer, mas se você joga semente no lugar onde a terra é fértil, é claro que é muito importante alguém jogar semente no lugar certo. Alguém plantar ideias boas na sua mente, como aconteceu. Mas é muito nítido, né, quando a gente vê que a terra é fértil. Porque alguém chegou e falou, cara, você tem que ter uma moto. O cara perdeu o sono, Hugo. Não, existem pessoas que são colocadas realmente na nossa vida para realmente dar um tapa na nossa cara. Não na forma literal, né? Mas fazer você ficar com uma pulguinha atrás da orelha e refletir. E faz a gente acordar para a vida. São pequenas coisas, pequenas frases, às vezes, que acontecem no nosso dia a dia, que faz a gente ter outras percepções com relação a isso. Talvez, se o Fernando não tivesse encontrado essa pessoa nesse momento, talvez ele não tivesse despertado tão cedo, né? Assim como ele despertou com essa frase e buscar um sonho, né, uma meta, que a maioria das pessoas não fazem hoje, né? Às vezes espera cair do céu. Está esperando até hoje, na verdade, né? Mas o Fernando aqui, como a gente pôde constatar, ele foi lá e fez acontecer muito até hoje, né? Eu dei um pause, que eu queria falar essa questão, acho importante, mas uma coisa que eu sempre falo é como crenças limitantes mesmo, coisas que a gente acredita que nos limita, bloqueios, o quanto que ela enterra sonhos no mundo, sabe? Prospera Rio Verde tem essa ideia de trazer esse tipo de bate-papo, e eu até te freiei por causa disso, porque você já me contou essa história uma vez do carro, e eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa história certinha do carro, que eu gostei muito, sabe? Eu tô até ansioso pra saber, que a do carro eu não sei, da moto eu já ouvi muitas palestras do Fernando, eu até sabia, mas a do carro honestamente eu não sei. Olha só,
para você que está ouvindo, às vezes tem um teto que é colocado sobre as nossas cabeças que nos impede de enxergar, de nos aceitar e de achar que nós merecemos. Eu tinha comprado um lote, meu primo chegou, vamos comprar um terreno, e eu fui no bairro Primavera, lá era um pasto. E ele falou, vamos comprar um terreno, e eu falei, cara, o que eu quero com um terreno? Eu era de menor na época. E aí ele deu a entrada para mim e eu fui pagar o terreno. Todo mês eu pagava o terreno no dia certo, lá na Ney Imóveis. Pagava certinho. Então ninguém mandava, eu pegava uma bicicletinha lá e pagava aquela prestação. Depois eu vendi esse terreno e eu falei, gente, agora eu tô com dinheiro para comprar um carro. Juntei o dinheiro, né? Juntando com a moto, eu tinha o dinheiro para comprar um carro. Porque eu vendi o terreno, enfim. O terreno valorizou. E aí, eu, com dinheiro no banco para comprar o carro, eu comecei a pensar, sabe o quê? O que vai acontecer se eu comprar um carro? Na minha família, ninguém tinha carro. Não vão gostar mais de mim. Eles vão começar a me... Vão achar que eu tô exibido. Falar, mas o que esse cara tá achando de ficar andando de carro aí, né? Tá se achando. Se achando. E eu esse bloqueio foi tão forte que esse dinheiro ficava no banco e eu achava um carro para comprar e punha defeito. Achava outro carro para comprar e punha defeito. E pior ainda, eu tinha um sonho de comprar um carro esportivo. Então naquela época um carro esportivo era um chevetinho de rodinha. Ou um fuscão de roda com sonzão. Naquela época, né? Era um fuscão ou um chevette. Isso lá na década de 80, 90? Já era década de 90. Deixa eu ver, década de 90? Era, porque... Começo da década de 90. Porque eu sou de 75, então eu tinha já era no início da década de 90, ali, 93, 94. E eu vou comprar esse carro. Aí com dinheiro para comprar o carro. Eu achei o Fuscão, pus defeito. Rapaz, vai me achar metido demais nesse Fuscão. Achei o Chevette, falei, putz, quando dá aquele Chevette, o povo vai falar, não, metido demais. E aí, para não chocar tanto com a turma, eu comprei um Corcel 2. Olha só. Cara, olha que loucura. Com o dinheiro para comprar o carro que você queria. Não comprei. Você tinha batalhado para aquilo. Um carro que os outros iam julgar que eu ia passar mais despercebido. Olha só. Comprei um Corcel 2. Era um carrão, né? Uma pessoa falou, olha, um dos melhores carros que existe no Brasil hoje desse nível de preço é esse. Era um carro que estava parado na garagem, era top. Mas não era o que você queria. Mas não era o que eu queria. Não era o meu sonho. Depois eu ressignifiquei, enfim, aceitei, mas na hora que eu cheguei na escola com o carro, pai, você trouxe o carro do vovô? Só que no final de semana quem tava lá cheio de marcha no carro para passear era o Fernando, né, que tinha um carro, o único que tinha carro na galera. Os amigos. Mas enfim, as crenças relacionadas a mim mesmo, elas, em determinado momento, me bloquearam muito. Me bloquearam muito de de ir para o próximo nível. Eu tinha uma gana muito grande de trabalhar. Eu era persistente, determinado. Nunca faltei de trabalho. Ninguém precisava de mandar ir para a escola. Eu mesmo ia correr atrás das minhas matrículas. É aquela coisa do não merecimento, né? De não acreditar que merece, né? Internamente, mas vou confessar, as pessoas gostavam muito de mim. Então, sempre aquele menino, desde pequeno, menino bom, menino. A vovó gostava, os tios gostavam, aquele negócio. E eu tinha medo das pessoas pararem de gostar de mim naquele momento. E o pior, nesse sentido, que até fugiu aqui agora, não é nem isso. Não queria perder o amor das pessoas, mas não era isso que eu ia falar. Não é referente ao carro, não. Era referente... Gorinha você lembra. Eu vou lembrar disso, Depois vocês cortam essa parte aí, que é uma coisa muito interessante relacionada à crença. Não, eles cortam de boa. O bom do gravado é esse. Mas é bom, cara. Eu acho que é muito bom contar essas histórias. É muito bom vivenciar coisas que realmente é de verdade, sabe? Eu tenho falado muito que a gente vive um momento que é essa coisa do rede social. Sabe, Hugo? Sabe, Fernando? As pessoas, elas não estão entendendo que a rede social é o melhor do melhor, Fernando. Você tira 20 fotos. A gente tira um monte de foto aqui no estúdio. Qual que você vai postar? Com certeza não vai ser a pior, né? Né, Pedro? O melhor ângulo, a melhor fala, o melhor momento. E aí, quando a gente traz esse tipo de história de verdade, é para isso. É para as pessoas se lembrarem que as redes sociais não é de verdade na vida. Olha,
O desafio que eu queria falar é que para mudar de nível, eu tenho que me enxergar merecedor. Fato. Você me permite passar algumas fases que você perguntou como que eu tinha essa vontade, né? Sim. Eu me lembro que para trazer minha mãe da Serpro, eu trabalhava no final de semana, eu construindo a casinha dela, ou de servente, às vezes rebocando a casa que nós fizemos no fundo da casa da minha avó. E eu me lembro quando eu morava com a minha avó, parece que sempre tive um Deus muito forte assim me acompanhando, apesar de não estar religioso, sempre tinha um Deus muito forte me acompanhando. Eu me lembro que eu morava com a minha avó e minha avó estava passando mal, estávamos recebendo a visita de uns mormons e a minha avó passando muito mal, muito ruim mesmo. E aí eu fui deixei os meninos dos mormons lá e fui para o quintal para orar. E me ajoelhei ali ao lado de um pé de café que tinha lá da minha avó e pedi a Deus para que intercedesse. Porque não tinha um remédio, não tinha nada. E minha avó tremendo na cama, sofrendo mesmo. E quando eu estava ali orando, eu senti uma resposta. Sua avó está curada. E quando eu saí dali do fundo, que eu fui lá para dentro do quarto da minha avó, ela estava sentada na cama, naquele momento mesmo, questão de minutos, sentada na cama. E eu, vó, como é que a senhora está? Falei, meu filho, melhorei. Uau. Foi de uma hora para outra. E assim, fugindo um pouco do assunto carreira, em outros momentos da minha vida, eu sei que quem acredita em Deus, acredita, mas eu tive a prova. Eu estava afogando, eu caí num rio, lá na fazenda, na colônia, e estava me afogando. Depois de várias vezes que eu tentei subir assim, eu estava lá no fundo da água já e falei assim, agora já foi. Agora já foi. E só eu ali no fundo da água. E aí uma voz veio, muito clara e nítida na minha voz, assim no meu ouvido, na minha cabeça. Vai mais uma vez. Aí eu, sabe assim, deu uma energia de novo. Sim. E aí eu peguei e falei, vai mais uma vez? Aí eu bati o pé assim no fundo do quarto, fui e já tinha bebido muita água. E levantei a mão, tinha um arbusto assim, e tinha uma criança, uma menina. Na hora que eu fiz assim, eu vi que ela se movimentou. Eu vi que ela se movimentou e eu só fiz o soco. Já afundou de novo. E aí, rapaz, meus primos, ela foi, gritou meus primos ali, todo mundo, e foi. E eu vi que a água mexeu ali, né, que estava, aí você dá aquela energia, né? Aí você renova, e foi e tal, eles me salvaram. Essa foi uma vez. Uau. Né? E eu sou danado para esse negócio. Quando eu era moleque, eu quase fui morrer queimado também. Trabalhava no Dona Ivone, gostava muito de ler. E ela falava para desligar a luz aí por volta das 8 horas da noite. E eu, teimoso, pus uma vela e ler meus gibis, livros. Sempre gostei muito de ler. Eu tinha meus livrinhos, tinha gibis. E aí eu pus a vela para... Todo dia eu punha a vela ali, escondidinho. E lia até dormir. Nesse dia eu esqueci de pôr o pires. Coloquei a vela em cima de uma caixa. Nossa. Quando eu acordei, o fogo já estava pegando no meu pé. Quando eu fui pôr a mão na maçaneta, queimou minha mão. Não tinha jeito de sair mais do quarto. E o quarto era mais no fundo, então ninguém via. E, rapaz, eu fiquei desesperado. Falei, e agora? Menino, né? Eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade. E aí veio na minha cabeça, pega um pano, né? Ali naquele sufoco cheio de fumaça, eu peguei um pano e fui lá e destranquei a porta e saí. Então, se eu for contar, são várias vezes que Deus falou comigo assim. Eu sempre falo que a fé é um componente fundamental. Se você que está em casa, se você não acredita em Deus, se você não tem fé, está tudo certo. Sempre falo isso. Mas ela é um componente fundamental, porque ela tem essa capacidade, né, Hugo, de trazer essa força interior, que inclusive é inexplicável. É inexplicável, né? E eu costumo dizer sempre, olha, independente de qual a sua religião, de qual a sua crença, tem uma energia que nos guia. Então, assim, a gente também precisa dessa energia. Nem tudo está dentro do nosso poder. Verdade. E tudo que aquilo que escapa, aí chama você de destino, chama você de sorte. Eu também chamo de Deus, o Fernando, Juliézer. Eu também chamo de Deus. Então, eu acredito muito, sou cristão também, minha família é uma família cristã.
E tô muito impressionado com tudo isso que o Fernando está relatando para a gente aqui testemunhando. Não, bom demais. Vamos para um rápido intervalo? Sim, senão nós é danado para cortar os intervalos Não, tudo. Você sabe que nós tem esse... São dois que gostam de papo, eu tô aqui só aprendendo. Todos nós. Vamos para um rápido intervalo ao som de Rafa e Gabriel, a gente já volta, não sai daí. Não quero dar muita ênfase. Se permitir. Sem essa força não seria nada. Coloca aí, por favor. Você que procura economia na conta de energia, faça agora mesmo sua instalação de energia solar com a Bem Solar. Você pode reduzir até 95% da conta de energia. Você ainda encontra ampla linha de crédito em bancos para financiar sua energia limpa com taxas de juros baixas. Bem Solar. Faça já seu orçamento. 99297-5951. Avenida Presidente Vargas, número 385, Jardim Presidente. Quer saborear um delicioso almoço com aquele tempero caseiro? Vá ao restaurante Bom Paladar. Almoço todos os dias com aquela deliciosa carne na chapa. Lugar amplo e climatizado para melhor lhe atender. Restaurante Bom Paladar. Atendemos todos os dias, inclusive domingos e feriados. Rua 12, em frente à Escola Rosalina Borges. Restaurante Bom Paladar. Aqui você se sente em casa. Fone 99311 1552. Já parou para pensar na importância do sofá na sua casa? Para relaxar depois daquele dia cansativo ou para curtir o dia inteiro? O sofá faz parte da sua família. E você, como cuida do seu sofá? A Tapeçaria Popular é líder em reformas de alta qualidade em estofados em Rio Verde e região. E já são mais de 34 anos servindo com excelência. E além de um serviço profissional e rápido, a Tapeçaria Popular é a única que te empresta um sofá enquanto o seu fica pronto, sem nenhum custo adicional. Enquanto o meu está reformando, ele empresta um pra gente e todo mundo fala bem do trabalho dele, né? Eu fiz muito também a qualidade do trabalho, né? Emprestou um sofá para mim até arrumar o meu, serviço muito bom. Que indicou outro vizinho, indicou para mim o serviço dele. Parabéns pelo serviço que ele faz. Quem precisar, a gente é com ele aí. Reformamos qualquer tipo de estofado, seja residencial ou comercial. Faça agora mesmo seu orçamento com a gente. Tapeçaria Popular, há 34 anos renovando os estofados da sua família. Estão abertas as inscrições para os cursos de formação continuada da UniRV. Invista no seu futuro profissional. Cursos técnicos gratuitos com aulas presenciais no campus Rio Verde. Técnico em agropecuária, técnico em análises clínicas, técnico em segurança do trabalho. Acesse o site unirv.edu.br/pronatec e inscreva-se até o dia 30 de setembro. UniRV, o nosso ideal é ver você crescer. Bateu a fome? Venha para a Salgaderia Aroma e Sabor. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados para a sua ocasião especial. Temos salgadinhos para festa, buffet e lanchonetes. E mais, fritamos pastéis e salgadinhos na hora. Venha conferir. Comemore com Aroma e Sabor. Rua Laudemiro Bueno, esquina com a Rua 12, no Jardim América. 3613-1851 ou pelo WhatsApp 999-330673. Aroma e Sabor, o melhor sabor para você e sua família. Para além da tecnologia, confiança. Para além da transmissão, pessoas. Para além da visualização, conexão. Para além do engajamento, relacionamento. Para além da comunicação, Zoe Play. Muito mais que streaming, muito mais que uma ferramenta, muito mais que uma plataforma. Zoe Play. Muito mais que uma plataforma.
Você sempre fez dos meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo, nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, que a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, sonho e sinto que resta alguma esperança. Saudade quer arrancar essa página da minha vida. Programa Prospera Rio Verde, bate-papo diferente, inspirador e com música ao vivo com Rafa e Gabriel sempre conosco aqui. É isso aí. Nos prestigiando, que os meninos cantam muito. Nossa, que vozeirão. Que delícia ouvir eles. Já vai chamar pra festa final de ano, né? Nossa, com certeza. Pra confraternização. Com certeza. Ó, fala com o empresário deles, eu sou empresário deles. O Hugo, você que é o empresário, eu vou conversar com você, né? É, não, brincadeira, brincadeira. Fala quem financia é o Juliésio. Aí sim, hein? Tô gostando desse assunto. Aí, ó. Esse assunto ficou bom agora, né, meninos? Bom, né? É muito talento, parabéns. Parabéns. Obrigado. É isso, Rafa e Gabriel, o bate-papo aqui do Prospera Rio Verde é com música ao vivo, isso é gostoso. Isso traz um sabor, né, pro nosso bate-papo. A música ao vivo, ela enfeita a alma, eu sempre falo isso. E apesar de não cantar nada e não tocar nada, eu gosto muito também de música. Mas eu escuto bem, viu? Você escuta bem? Não toco não, mas escutar é bom. Bom demais. Fernando, voltando pro nosso bate-papo, eu sei, acho que esse último bloco a gente quer falar um pouco sobre essa paixão sua por conhecimento, por pessoas, porque você é um líder nato, você é uma referência na nossa região quando fala de liderança. De onde que veio esse, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sei que realmente, de fato, isso é esse chamado, esse propósito de liderar pessoas, de treinar pessoas como você vive hoje. Quando nasceu isso na sua vida? Quando começou? Liderar é um processo de atitude. Começa com atitude, né? Um comportamento. Um comportamento que, por necessidade ali, talvez não seja necessidade, ou Deus já coloca isso. Como eu era o filho mais velho de uma família de 6 irmãos, e minha mãe viúva, eu tive que assumir o papel de liderança ali. E quando eu comecei a trabalhar, eu sempre tive essa vontade de liderar ali, na Casa do Piso mesmo. Logo que contratou novos funcionários, eu virei o líder deles, né, o encarregado do depósito, enfim. Depois virei gerente de vendas, mas antes disso, como vendedor, eu contribuía com meus colegas. Eu estava ali para servir. Uau. Então eu era um vendedor, e de modéstia à parte, eu fui o vendedor campeão de vendas da rede durante todos os anos. Ganhei todos os prêmios que tinha ali como vendedor. E aí a equipe sempre ia me procurar as coisas, né? E eu sempre era aquela pessoa que estava ali. O gerente saía e eu estava ali para assumir. Logo peguei a chave da loja, virei subgerente, gerente de vendas, depois gerente geral. Fui contratado pela Constrular, o seu Adalberto me deu a oportunidade. Entrei como comprador, depois gerente de compras de marketing, diretor comercial e depois diretor geral. E a liderança é um comportamento, depois tem que ser algo que a gente acredita, depois se torna uma identidade, porque em qualquer lugar você está liderando, mas o principal depois se torna uma missão, se torna uma visão, um propósito de vida. Mas por que, quando você fala chamado? Quando eu identifiquei o que era realmente ser líder, que era sair do eu para o nós, e mais do que isso, quando eu identifiquei que liderar era um projeto mais do que humano, mais do que material, porque eu tive uma revelação, um dia, dormindo, eu tinha tido um sonho, e quando eu acordei, eu
parece que eu estava dormindo, eu estava acordado e veio uma revelação sobre liderança. Eu falei, Senhor, por que o Senhor sempre está colocando isso para mim, de fazer projeto de liderança? Não é vendas, sabe que não era melhor eu mexer com vendas, tal, porque liderança é até meio pesado, tal. Aí eu tive uma revelação que Deus falou, olha, eu coloquei os seres na Terra, a minha melhor criação, que é os seres humanos. Uau. E eu dei livre-arbítrio, desse jeito bem no meu ouvido, para que todos pudessem ser livres no pensar. E os líderes, que são os meus anjos, que estão aí, que conduzem as pessoas, que ajudam essas pessoas a evoluir, a voltar a sonhar. Então, os líderes nas empresas, os líderes nas igrejas, os líderes na política, os líderes em todos os lugares estão conduzindo almas. Se eles entenderem isso, então o seu chamado é a liderança. Tem uma coisa interessante de liderança que eu gosto, que eu acho legal, é que o individual, o vendedor, como você era vendedor, Hugo, Fernando, ele é aquele cara que, opa, peraí, o que eu estou fazendo é para mim. E o líder é o cara que deixa a pessoalidade, né? É o cara que eleva a equipe, que eleva os seus liderados para o resultado. Então ele deixa o líder de verdade, e eu sei que você faz isso muito bem, porque eu conheço o seu trabalho, ele é esse cara que larga o egocentrismo, vamos dizer assim, e foca na equipe, inclusive, que é uma coisa que eu vejo que você faz muito com a equipe, eleva o potencial das pessoas que estão na equipe, né? Olha, Deus colocou um talento em cada um de nós. Olha a voz desses meninos. Verdade. Deus colocou um talento em cada um de nós. Talvez até vários talentos, sim, mas alguns talentos são evidentes. E às vezes o mundo coloca esses talentos como doenças, como mutações. Talvez a pessoa é muito comunicador e as pessoas falam, conversa para o joelho. Conversa demais. Conversa demais. Outra hora é muito calado, é uma pessoa crítica, uma pessoa que pensa. Uma pessoa que, se colocar ele num lugar que ele vai planejar, que ele vai analisar com mais detalhe, ele vai estourar. Vai destacar. Vai destacar. Então, o líder, Hugo e Juliezer, ele tem esse poder de olhar e falar assim, nossa, o seu talento, você conversa demais, seu talento, vem cá, você vai para cá, ó. Aqui eu preciso de alguém que conversa muito. Você é calado, você não gosta de barulho, então vem aqui, vem para cá. O seu talento é para isso aqui. Concentrado. E aí, às vezes, as empresas perdem pessoas fantásticas, porque já discrimina, mas transformando o talento em um problema. E aí eu não consigo formar a equipe, eu não consigo ter pessoas boas. O meu problema na minha empresa é gente. Mas você que tem uma empresa, Deus te deu a oportunidade de você potencializar pessoas, você fazer as pessoas sonhar, e você fazer as pessoas olhar para frente, mas você principalmente tem um poder de descobrir os talentos dessas pessoas. Então esse chamado da liderança é muito mais do que só gestão de processos, a lucratividade, seguir as regras, sim, tudo isso faz parte da liderança. Claro, claro. Mas a liderança é mais do que isso. A liderança, ela transcende. A liderança, ela olha você como um humano, das suas crenças, dos seus desafios, do que você passou na infância, seus problemas familiares. A liderança, ela é o nós. Juntos vamos fazer algo. Lógico que a gestão faz parte disso. E quando eu tive esse chamado, quando Deus falou isso, falei, nossa, esse negócio é muito mais poderoso do que eu pensava. Eu pensava que era uma profissão. Sim. Hoje eu entendo que é um chamado. Uau. Hoje eu entendo que é um comportamento, que é uma identidade, que não tem nada a ver com cargo nem poder. Tem a ver com atitude. E se transforma num estilo de vida, né, Fernando? Tem a ver com estilo de vida. Se você está num lugar, igual tem um vídeo, que cai uma árvore no meio de uma estrada, e tem todo mundo dentro do carro ali, debaixo de chuva, igual tem um vídeo. E alguém vai sair do carro e vai começar a levantar aquela árvore, e aí outras pessoas vão vir e vão ajudar e vão arrastar aquela árvore debaixo de chuva. Mas o líder vai ser a pessoa que vai sair do carro primeiro. E o líder, na dificuldade, no desafio, é a pessoa que vai levantar as almas quando estão caindo. Vocês da dupla, Rafa e Gabriel. Rafa e Gabriel. A liderança de vocês é que vão fazer vocês
persistir, se encorajar no momento de dificuldade ou desistir. Né? No trabalho é a mesma coisa. No trabalho lá, quando eu fui ser nomeado gerente de compras, eu não estava preparado. E aí eu virei para o Adalberto e falei, eu não estou preparado para isso, eu prefiro ser gerente de vendas. Aí ele foi o líder que chegou em mim e falou assim, não, olha essa aqui. Pelo que eu já ouvi falar de você, você vai ser um ótimo gerente de compras. E mas eu nunca comprei. Falou, mas quem é vendedor igual você e lidera a equipe, vai ser um ótimo gerente de compras. Ele demorou mais de 30 minutos repetindo isso. Até que eu falei, se o senhor está falando que eu tenho potencial, quem sou eu para falar contra? Eu vou ser um ótimo gerente de compras. E estudei para ser. Acreditou mais em você do que eu mesmo. Mas esse é o papel do líder. O papel do líder não é esperar que você acredite em você a ponto de fazer o seu trabalho bem feito. O trabalho do líder é descobrir o seu talento e falar para você, você pode, eu acredito em você, tá aqui, sai daqui, vai lá e me entrega esse resultado. E aí ele vai, tropeça no caminho, o líder está lá, levanta. Se você realmente quer, e se tiver um líder ali do seu lado, você vai chegar num nível altíssimo. É lógico que você tem que querer. O que eu peço a você é queira. Se você quer realmente, vai dar certo. Agora, quem não quer, aí complica um pouco, né? Talvez o querer você pode até potencializar, mas é um maior desafio. É como você querer pelo outro, né? Mas se o ser quer, e se você consegue acender essa chama também, às vezes você consegue até acender a chama de quem não quer. Mas quando você consegue acender a chama, potencializar, e a pessoa quer, Juliesa, vocês podem construir muitas coisas juntos. Uau! A gente tem um quadro bem legal aqui, que chama Momento Prospera. Nesse quadro, eu sempre peço para o nosso entrevistado deixar uma mensagem para as pessoas, para os nossos telespectadores. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores de realmente desafio, principalmente no quesito profissional. Eu vejo muita gente desistindo de sonhos. Eu vejo muita gente com perfil para determinada atividade que pode prosperar naquilo. Mas no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, por exemplo, quer ver? Até citando como exemplo os meninos Rafa e Gabriel, cara, se não persistir no sonho, quantos caras talentosos deixaram o caminho? Esses dias para trás, até vendo a história do Bruno e Marrone, os caras ficaram quase 20 anos fazendo barzinho. Olha só. Quase 20 anos. Falta de talento não era, porque o Bruno sempre cantou muito, né? Os meninos conhecem muito de música. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem, sabe? Antes de você falar, vou chamar o quadro, roda aí a vinheta do Momento Prospera, e eu queria que você deixasse essa mensagem para as pessoas, sabe? De perseverança, de resiliência, porque eu acho que se tem uma pessoa que pode falar disso com propriedade, até pela história de vida, é você. Roda o quadro aí para nós. Campeão, o seu supermercado. Pode puxar a câmera lá com você. Olha só, em primeiro lugar eu quero agradecer. Quero agradecer a todos os líderes que passaram na minha vida e me despertaram, meus amigos do MC11, que hoje é Big Six, a minha equipe da Consular, da Emafer, do Hard. Eu quero agradecer a Deus por ter me dado essas oportunidades. E quero deixar uma mensagem. Quero também agradecer minha família, minha mãe, meus irmãos, meus primos, meus tios. Agradecer a minha esposa maravilhosa, que com 13 para 14 anos eu a conheci e estamos juntos até hoje. Mais de 23 anos de casado. A minha filha, que é uma bênção, nosso presente, Maria Eduarda. Então, a minha mãe, que é uma lutadora. Eu quero deixar uma mensagem. Quando nós falamos de liderança, nós podemos pegar o exemplo do maior líder que já existiu aqui na Terra, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio à Terra, como o próprio Deus, formou uma equipe, pegando pessoas simples, pessoas ignorantes, simples trabalhadores, para transformá-los nos homens mais importantes do novo mundo. Jesus Cristo deixou uma mensagem de paz, deixou uma mensagem de prosperidade, deixou uma mensagem de amor,
e que nós possamos olhar para as pessoas, às vezes que têm desafios, às vezes pessoas simples, porque ele veio para os simples. Ele não veio para deixar as pessoas na pobreza, veio para libertar as pessoas para sonhar e acreditar nelas mesmas, como um líder. E a mensagem que eu trago de Jesus é que nós, independente de onde nós estivermos, podemos ser humildes, mas também podemos estar junto de Deus, que é o maior de todos. Ele veio e ficou junto dos humildes, como o verdadeiro líder faz, que não se veste de capa como super-herói. Ele é um ser normal, mas que tem o poder de libertar as pessoas através da sua liderança, através do coaching, através do olhar nos olhos, se colocar no lugar das pessoas, potencializar, mostrar que elas são capazes. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Independente de onde você esteja agora, você pode mudar a sua vida, você pode mudar a sua história, se você começar a acreditar e olhar lá na frente e ver você ainda melhor. E se você já conseguiu, se você já é uma pessoa que se considera de sucesso, não guarde só para você. Vá passar isso para frente. Vá no YouTube, no Instagram, dá palestra, comece a passar para as pessoas precisam da sua história. Precisam da sua história para poder acreditarem nelas mesmas. Isso é a liderança. Quero agradecer você, Juliezer, ao Hugo, que é um menino que eu considero uma pessoa de extremo sucesso, uma pessoa de muita luz, que trabalha aí para levar o seu trabalho e já ajudar as pessoas. Ao Rafa e ao Gabriel, Deus abençoe vocês, abençoe esse talento maravilhoso e que as pessoas possam descobrir essa voz e se encantar com elas, se apaixonar com elas, né? E se libertar com elas. O Pedro que está aqui, né, fazendo esse trabalho da agência digital. Então só tenho a agradecer, Juliezer, essa oportunidade de deixar essa mensagem para as pessoas. Fernando, é isso. Prospera Rio Verde é isso. É um programa para inspirar pessoas, para contar histórias de sucesso. E eu sei que você tem um trabalho muito legal, um projeto Seja Hard, que tem ajudado muita gente a se descobrir. Eu acho legal você falar um pouquinho desse trabalho, para que as pessoas entendam, porque eu sou até suspeito, sempre falo isso, eu sou suspeito para falar de qualificação, de treinamento, porque eu acho que eu nunca vou parar. Eu descobri, chegou um momento na minha vida, no alto da minha ignorância, que eu descobri que eu nada sei. Então, quanto mais a gente busca conhecimento, Hugo, na maior sabedoria, o maior enfado, no maior conhecimento, o maior enfado, né? Então, é verdade, Juliezer. Juliezer, eu não me canso hoje de falar sobre algumas coisas sobrenaturais. Eu estava vindo de Goiânia, de um treinamento que eu estava fazendo com um amigo meu, e quando nós estávamos chegando aqui em Rio Verde, o céu estava escuro, e nós discutindo a existência de Jesus Cristo na Terra. Uau! E cientificamente ali, nós discutindo isso. Existiu, não existiu, veio, não veio, era um homem sábio, um profeta, ou era realmente o Filho de Deus? O que era? Em determinado momento, nós falamos assim, rapaz, vamos parar com essa conversa, que Jesus Cristo existiu mesmo. Na mesma hora, desceu um meteoro, o céu estava escuro. O meteoro cortou o céu. Mas rasgou assim que... Na hora eu emocionei, porque foi uma experiência muito forte, assim como outras, que não vai dar tempo de eu contar. Então eu não sou religioso, mas eu acredito muito que essa passagem que nós temos aqui na Terra é para a gente evoluir e ela é muito curta. Eu sou um pecador, cheio de defeitos, eu tenho defeito de quanto é jeito, então não venha aqui, por favor, falar, esse cara é o cara, não. Não vem me endeusar. Não vem me rotular, depois me ver aí fazendo defeituoso, né? Falar, não, tá, o cara vai falar e é defeituoso. Eu sou cheio de defeito, gente. E quando eu falo, eu só quero ser um instrumento de Deus. Uau. E aí, se Deus me deu o poder de comunicar algumas coisas, mesmo sendo defeituoso, cheio de pecado, eu quero passar a mensagem que é esse chamado. E aí, esse projeto do Instituto Seja Hard, é a gente potencializar mesmo, a gente ajudar através das nossas palestras, dos nossos treinamentos, a gente poder contribuir que as pessoas despertem, sabe? Despertem aquele poder que Deus deu para cada um, mas se não conectar com o poder infinito, que Napoleão Hill fala isso cientificamente. Lá na Lei do Triunfo, está falando de forma científica
que o homem, através da oração, da mentalização, da concentração, ele se conecta com algo maior. E quando o homem criou o carro, o avião, a eletricidade, quando o homem criou tudo isso, não foi dele, já estava tudo aqui. Ele só se conectou com algo maior e falou assim, vai lá e a eletricidade agora vai ficar num cabo que vai ligar a lâmpada, vai fazer tudo isso. Não é do homem. Já estava tudo aqui. O homem não cria nada, ele só transforma. Mas ele só transforma quando ele se conecta com algo maior. E eu vim buscando essa conexão, um comedor de feijão, de arroz, buscar junto com pessoas como você, Juliese, através do seu trabalho, o Hugo através do seu trabalho. O Hugo é muito maior, Hugo, do que ajudar as pessoas a ter dinheiro. É muito maior do que ensinar as pessoas, porque você está fazendo com que as pessoas acreditem nos seus sonhos, você também. Sim. E é a nossa missão aqui, e eu entendi isso. Eu poderia só focar nos meus negócios. Sua prosperidade já estaria acontecendo. Resolvida. Mas verdade. Eu tiro tempo, tiro finais de semana lendo, estudando, fazendo cursos, que eu quero levar uma palavra também para as pessoas. Uau. E junto lá com o Maico agora, a Sara, com a equipe. Lá, a minha equipe toda, meus negócios, quero mandar um abraço aqui pro Flávio, pro Alan, pra Luana, os meus mestres de obra. Então são várias pessoas que estão envolvidas nos negócios que a gente trabalha para potencializar as pessoas e no projeto Seja Hard. Peço a Deus que me dê sabedoria para ter forças, né, e coragem para dar sequência nesse projeto. Pode ter certeza que isso vai acontecer sim, Fernando. Você é um cara que já, não só com os treinamentos, que eu sei que ajuda muita gente, inclusive falo como aluno, porque eu participei de treinamento seu, mas como história de vida, como exemplo de dedicação. Isso inspira muitas pessoas. Vou pedir pro pessoal deixar o Instagram seu aí, ó, Fernando Antônio, já até sei de cor. Fernando Antônio com 2 Ds, não é isso? Fernando tem 2D ali, Fernando com 2D, Antônio. Instagram, o Facebook, estamos lá todos os dias. Quando eu tenho um estádio, eu vou lá e já gravo logo, né? Não tem esse roteiro, eu tô andando no carro assim, vê uma coisa, eu já gravo logo, não fico esperando roteiro não. Então, assim, o que tá lá nos vídeos é coisas que vão surgindo, né? É livre ali, e é isso que eu quero fazer. Tô com o projeto, nós vamos lançar agora o Enneagrama, que é uma autodescoberta, é algo maravilhoso, todos deveriam fazer, que o Enneagrama são os 9 perfis, que são poderes que são tratados muitas vezes como defeitos. Uau, legal. Então, quando eu descobri o Enneagrama, que tem 9 perfis. Potencializar o que cada um tem de melhor. O que parece ser defeito, lá no Enneagrama vai descobrir que não, que são poderes. Aí nós temos um outro projeto, que vai ser um projeto maior, de liderança também, online. Tá? Vamos lançar esse projeto já agora, que é um projeto que vai potencializar as pessoas através da liderança. Né? E temos outros projetos que também estão aí no forno, que, se Deus quiser, nós vamos ter condição de colocar. Já vai acontecer, eu tenho certeza disso. Hugo, também quero te agradecer. Siga lá no Instagram. Se você quer saber de investimentos, quer saber de vida financeira organizada, Hugo Ataíde CFP. É isso. Sei de cor também o Instagram dele. Ele gravou o Instagram de todo mundo. O programa que a gente vai fazer, ele já fala assim, é esse. Realmente, Hugo Ataíde CFP, diariamente a gente dá dicas lá de finanças, mercado, economia, investimentos. Então me segue lá no Instagram, a rede social que eu sou mais ativo. E também, se precisar de apoio para investir o seu dinheiro, né? Com certeza conte com os nossos trabalhos aí, com as palestras que a gente faz, junto à Casa Capital, BTG Pactual. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso aí pouco mais, de forma mais profunda, mas eu quero parabenizar nessa ocasião aqui, convidado especial desse Prospera Rio Verde, Fernando, pela história de vida. Eu já o conhecia, mas não com essa profundidade. Participei de algumas palestras e alguns encontros que a gente teve a oportunidade de topar, né, Fernando? A gente teve a oportunidade de palestrar, dividir o palco, né? E hoje, parando para olhar a tua história, eu quero te parabenizar. Reforça mais uma vez algo que eu digo muito, Julieser, que você semear é algo opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Uau. Se você semeia, você escolhe exatamente os frutos que você quer colher. Agora, se você não semeia, você vai colher os frutos que a vida te entregar pelo caminho. E aí vai saber que fruto é esse, né? Aí não dá para chorar pelo leite derramado. Não dá. Ou não dá para reclamar porque não foi o que você queria, né? Então, se você quer realmente fazer do seu futuro algo agradável, algo que você sonha, tenha as suas metas, corra atrás dos seus objetivos e tenha atitude para executar.
Acho que é isso que o Fernando nos trouxe aqui. Nossa, que bom que você tocou. Esse time aqui não tem como eu não falar. Por favor. Um sonho, por si só, é apenas um sonho. A gente sonha quando está dormindo. Quando está acordado, a gente tem que transformar isso em um objetivo. Rafa e Gabriel, se vocês, vamos falar o exemplo de vocês aqui, o projeto da dupla tem que estar escrito, tem que ter a quantidade de público que vocês querem atingir e o tempo que vocês vão levar para alcançar isso. Quantos shows? Vocês têm que sentar, os shows, colocar um plano por escrito, metódico, porque como que Deus vai ajudar, meu Pai do céu? Se nem você sabe o que você quer. Ele tá louco para ajudar. Para ajudar não é dando as coisas. Verdade. É simplesmente dando sabedoria, energia, força para alcançar esse sonho. Mas que sonho! Porque hoje eu falo, eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Mas quando você coloca isso por escrito, aí a coisa começa a mudar. E se pegar a imagem, vou dar uma dica para vocês aqui. Pega a imagem de um show lotado, do jeito que vocês sonham, coloca uma montagem de vocês ali no palco, bem grande mesmo, monstruoso. Cola no lugar onde vocês mais olham. Coloca lá a data, coloca a quantidade de pessoas, coloca tudo certinho. E cola lá no lugar onde vocês... Coloca no lugar que vocês vê todo dia. E se possível, faça uma oração ali. Agradece a Deus por aquele show. Agradece já. Uau! Agradece, porque já é de vocês. Senhor, muito obrigado por esse show. O Senhor me proporcionou encantar tantas pessoas, tocar no coração de tantas pessoas. Começa a fazer isso todos os dias. Vocês vão ver. Depois me fala. Você sabe que todo mundo que me conhece um pouquinho, que sabe um pouquinho da história do Juliezer, hoje do Prospera Rio Verde, do Clube da Prosperidade, de tudo um pouquinho que a gente faz um pouquinho de coisa, né, Fernando? Eu tenho falado que as pessoas que estão convivendo ao meu redor, o Prospero não vai aguentar a pressão, vai sair de perto. É verdade. E o Rafa e o Gabriel daqui uns dias vai estar fazendo a abertura de pecuária, de rodeio. Rapaz. E eu tenho convicção disso. Amém. Os meninos talento, dedicados, humildes. Então já vai acontecer. E Fernando, só tenho que te agradecer pela oportunidade, até divina, de poder te chamar de amigo, de te convocar às vezes assim de última hora. Vamos fazer um programa lá. Tô assim. pronto sempre. E tá sempre pronto, é desse jeito. Desse jeito. Quero te agradecer também, o que é sempre parceiro nosso. Tamo junto. Sempre tá conosco. E o Prospera Rio Verde é isso. É bate-papo diferente, é trazer inspiração, é contar história de sucesso. Você vai sempre ouvir, assistir aqui na TV Rio Verde. E a gente vai embora, vai finalizar. Mas a gente vai finalizar com chave de ouro, com Rafa e Gabriel cantando ao vivo, para não perder essa oportunidade, porque música eu sempre falo que é forma de florir a alma. E música realmente traz leveza para a vida. Obrigado a todo mundo, que Deus abençoe. Convidem mais pessoas para assistir o Prospera Rio Verde, que a gente vai inspirar muita gente ainda. Nós já estamos numa região muito próspera e é isso que a gente quer no Prospera Rio Verde. Fazer com que isso se floresça mais ainda para a vida das pessoas. Obrigado, Rafa e Gabriel, mais uma vez. Estamos juntos. Obrigado nós, né? Mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigado pelas palavras. Foram assim bem inspiradoras para a gente. Algo que a gente já estava sameando aí por aí, já planejando no nosso coração. Vocês veem só reforçar para a gente. E para vocês que estão em casa, fica o nosso beijo, nosso abraço. Siga a dupla Rafa e Gabriel Oficial, Rafa com 2 Fs, tá bom? E segue lá nossas agendas semanais, né, meu parceiro? Com certeza. Vambora? Vamos lá. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva, tô solteiro na night. Cê tá batendo muito mais que um grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja.